Você já morreu para mim? Foi isso que Cláudia gritou para sua mãe de 87 anos num asilo de Porto Alegre. Mas debaixo daquela cama havia uma mala secreta com documentos que revelariam 60 anos de sacrifícios escondidos, propriedades vendidas, verdades enterradas e uma origem familiar completamente diferente do que todos acreditavam. Uma história sobre o amor silencioso de uma mãe que deu tudo sem nunca receber reconhecimento. Se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e comenta de onde você está assistindo. Essa história vai te emocionar do começo ao fim. Preparado? Vamos lá. A tarde de março chegava mansa ao asilo Vila Esperança, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. O sol, filtrado pelas cortinas de nylon, desenhava quadrados amarelos no piso de cerâmica fria. No quarto 12, Helena Ferreira, 87 anos, sentava-se na cadeira de plástico branco ao lado da janela, observando o movimento lento da rua. A respiração dela era tranquila, mas os olhos carregavam uma espécie de cansaço antigo, o tipo que não se cura com sono. As mãos enrugadas descansavam sobre o colo, dedos entrelaçados. Helena usava um vestido de algodão florido, lavado tantas vezes que as cores pareciam memórias desbotadas. O cabelo branco estava preso num coque baixo, firme. Do lado de fora, o chiado do ônibus passando misturava-se ao pregão de um vendedor de frutas. Bergamota doce, dona, R$ 3 o quilo. Helena não virou a cabeça. Só o silêncio ocupava o quarto além dela. A cama de solteiro arrumada com lençol de hospital, a mesinha de cabeceira com um rosário de madeira, o armário pequeno de compensado onde cabiam 3 vestidos, 2 blusas e uma foto emoldurada do neto Gabriel, sorrindo aos 10 anos com os dentes separados. E debaixo da cama, escondida como segredo enterrado, a mala. Era de couro marrom, gasta nas quinas, com fecho de metal enferrujado e alça rachada. Helena não olhava para ela fazia dias. Não precisava. Sabia cada centímetro daquela mala, cada arranhão, cada marca. Sabia o peso dela, não só em quilos, mas em anos. O barulho de passos no corredor fez o peito dela apertar. Passos rápidos, duros, de salto batendo forte contra o chão. Helena reconheceu antes mesmo de a porta se abrir. Respirou fundo, preparando-se. A porta bateu na parede. Cláudia entrou como tempestade, os olhos escuros faiscando, a bolsa de couro pendurada no ombro. Ela vestia a calça social preta e blusa branca de botões, o cabelo escuro preso num rabo de cavalo apertado. Bonita, pensou Helena por reflexo, mesmo com a raiva marcada na testa. Você já morreu pra mim! A voz de Cláudia cortou o ar como faca. Ela jogou papéis sobre a mesinha ao lado da cama. 3, 4 folhas grampeadas. Helena não se mexeu. Cláudia, disse baixinho, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Não me venha com Cláudia, mãe. A palavra mãe saiu como cuspe. Você vai assinar esses papéis. A casa já devia estar no meu nome faz tempo. Você não fez nada com ela. Nada. Tá largada há anos, pagando IPTU à toa. Helena virou o rosto para a janela. A bergamoteira do quintal do asilo balançava ao vento. O cheiro doce entrava pela fresta, misturado ao calor da tarde. Eu não vou assinar agora, respondeu com calma que custou esforço. Cláudia deu um passo à frente. Como é que é? Eu disse que não vou assinar, ainda não. O silêncio pesou. Do corredor, a voz abafada de Dona Zélia chamava pela enfermeira. O carrinho de remédios rangeu passando devagar. Cláudia apertou os lábios, segurou a alça da bolsa com força. Você é egoísta. Sempre foi. Pensou só em você a vida inteira. Helena fechou os olhos. A dor veio, conhecida, velha companheira. Eu pensei em você todos os dias, sussurrou, mas Cláudia já tinha saído, deixando a porta aberta e os papéis sobre a mesa. Helena ficou imóvel por tempo suficiente para o sol mudar de posição na parede. O quadrado amarelo deslizou até o chão. Desapareceu. A tarde esfriou. Ela levantou-se devagar, segurando na beira da mesa, e caminhou até a cama. Ajoelhou-se com dificuldade, as articulações reclamando, e puxou a mala.
O couro estava frio sob os dedos. Helena arrastou-a para fora, colocou sobre a cama e sentou-se ao lado. Não abriu. Apenas passou a mão pela superfície gasta, sentindo a textura familiar, as cicatrizes do tempo. Durante a discussão com Cláudia, uma frase tinha escapado. Helena nem percebeu no momento, mas agora lembrava. A mala do seu avô. Cláudia tinha congelado por um segundo, só um. Depois a raiva voltou e engoliu tudo. Mas Helena tinha visto. A dúvida. Ela nunca falava do passado. Nunca falava do avô de Cláudia, do marido que morreu fazia 30 anos, do tempo antes do asilo. Cláudia cresceu achando que a história da família era simples, limpa, casal tradicional, filha única, vida comum. Helena sabia que não era. Bateram na porta. Uma batida leve, 2 vezes. Dona Helena, posso entrar? Era a voz de Joana, a enfermeira do turno da tarde. Helena cobriu a mala com o lençol rapidinho, mas Joana já estava entrando com a bandeja de remédios. A senhora está bem? Ouvi dizer que a filha passou aqui. Helena assentiu. Passou. Joana colocou a bandeja na mesinha, entregou o copinho com os comprimidos e o copo de água. Ela era moça nova, uns 30 anos, cabelo enrolado preso com presilha, uniforme azul claro. A senhora não comeu quase nada no almoço. Quer que eu traga um pão com queijo? Não precisa, querida. Obrigada. Joana olhou para a cama, para o volume sob o lençol. Não disse nada. Só ajeitou o travesseiro e saiu, fechando a porta com cuidado. Helena tomou os remédios, sentindo o gosto amargo escorrendo pela garganta. Depois voltou à janela. O céu estava cor-de-rosa, alaranjado nas beiradas. O pregão do vendedor de frutas tinha sumido. No lugar, o sino da igreja Nossa Senhora das Dores tocava 6 badaladas. Ela pensou em Cláudia, na raiva que a filha carregava como pedra no peito. Helena sabia de onde vinha aquela raiva. Sabia que parte dela era merecida. Mas a outra parte, a maior parte, vinha de histórias que Cláudia nunca soube. Helena olhou para a mala coberta. Quanto tempo mais conseguiria guardar aquilo? Quanto tempo mais aguentaria o peso? A noite chegou devagar. O quarto escureceu. Helena acendeu o abajur pequeno ao lado da cama, luz amarela fraca. Pegou o rosário, passou os dedos pelas contas de madeira, mas não rezou. Só segurou, sentindo o peso conhecido. Debaixo do lençol, a mala esperava. No fim de março, uma semana depois da visita de Cláudia, a tarde estava quente e o pátio do asilo cheirava a jasmim. Helena sentou-se na cadeira de ferro embaixo da pérgola, onde a sombra das folhas desenhava rendas na toalha xadrez da mesa. Dona Irma, a vizinha de quarto, estava tricotando. Seu Milton dormitava numa cadeira de rodas, a cabeça caída para o lado. Dona Helena, aceita um chimarrão? A voz veio de trás. Helena virou-se. Era um homem que ela não conhecia, alto, magro, cabelo grisalho penteado para trás, óculos de armação fina. Ele segurava uma cuia de madeira e a térmica debaixo do braço. Aceito sim, obrigada. Ele sentou-se ao lado dela, preparou a bomba com cuidado, encheu a cuia com água quente. O chiado do líquido, encontrando a erva, encheu o silêncio. Meu nome é Antônio, seu Antônio. Cheguei semana passada, quarto 15. Helena pegou a cuia que ele ofereceu. O gosto amargo, forte, conhecido, encheu a boca. Ela devolveu a cuia. Helena, prazer. Eles ficaram em silêncio por algum tempo, passando o chimarrão de um para o outro. Era assim no sul, Helena sabia. O chimarrão era conversa sem palavra, era tempo compartilhado. Não precisava falar, só estar. Depois de uns 10 minutos, seu Antônio comentou, olhando para o canteiro de flores que a enfermeira Rita cuidava. Trabalhei 40 anos como contador. Aposentei, achei que ia descansar, mas aí a cabeça fica pesada, sabe? Quando a gente não tem mais o que organizar no papel, começa a querer organizar a vida. Helena virou o rosto para ele. Organizar a vida? É, ele sorriu de canto. Colocar a casa em ordem. As contas, os documentos, as lembranças. Deixar tudo certo para quando chegar a hora. Helena ficou quieta.
As palavras dele entraram fundo, como água em terra seca. Seu Antônio continuou: eu trouxe só uma mala pro asilo. Cabe tudo o que importa. O resto é peso. Helena olhou para as próprias mãos, as veias grossas, desenhadas sob a pele fina. Eu também tenho uma mala, disse baixinho. Ah, é? Ele encheu a cuia de novo, passou para ela. E o que a senhora guarda nela? Helena tomou o chimarrão devagar, sentindo o calor descer pela garganta. A verdade, seu Antônio não perguntou mais nada, só ficou ali, dividindo a cuia, até o sol começar a descer e o ar esfriar. Quando voltou para o quarto, Helena sentou-se na cama e olhou para a mala debaixo dela. Colocar a casa em ordem. As palavras de seu Antônio ecoavam. Talvez estivesse na hora. Ela puxou a mala, colocou no colo, mas não abriu. Ainda não. Só segurou, sentindo o peso de 60 anos pressionando as pernas. Do lado de fora, o sino da igreja tocou de novo. 7 badaladas. A noite chegando. Helena guardou a mala debaixo da cama e deitou-se sem tirar os sapatos. Abril chegou com chuva. A cidade cheirava a terra molhada e eucalipto. No apartamento dela, no bairro Moinhos de Vento, Cláudia revirava uma caixa velha de papelão que tinha trazido do depósito do prédio. Dentro, álbuns de foto, cadernos escolares, certidões antigas. Ela procurava a escritura da casa. Tinha certeza de que estava ali, mas não encontrava. O que encontrou foi outra coisa, uma certidão de nascimento, a dela. Cláudia segurou o papel amarelado pela luz da luminária. Leu o nome: Cláudia Maria Ferreira, local de nascimento, Porto Alegre. Data: 15 de abril de 1963. Ela franziu a testa. Sempre soube que tinha nascido em abril, mas olhando com atenção agora, percebeu algo estranho. A data de emissão da certidão era de 1965, 2 anos depois do nascimento. Por que demoraram 2 anos para registrar? Cláudia pegou o celular, pesquisou. Descobriu que atrasos no registro eram comuns antigamente, principalmente em famílias pobres. Mas a mãe dela sempre contou que tinham sido registradas no hospital, logo após o parto. Outra inconsistência. Cláudia sentiu algo estranho no peito, uma pontinha de desconfiança. No dia seguinte, ela foi ao asilo. Não avisou. Chegou na hora do almoço, quando Helena estava no refeitório. Entrou no quarto, bateu de leve, mas não houve resposta. Abriu a porta. O quarto estava vazio. Cláudia olhou em volta, rápida. Viu os papéis que tinha trazido na semana passada, ainda sobre a mesinha, não assinados. Sentiu a raiva subir de novo. Foi quando viu a ponta da mala aparecendo debaixo da cama. Cláudia abaixou-se, puxou. Era pesada. Tentou abrir, mas o fecho estava trancado. Ela chacoalhou a mala. Ouviu papéis se movendo lá dentro. O que você está fazendo? A voz de Helena veio da porta, firme, mais forte do que Cláudia tinha ouvido em anos. Cláudia largou a mala, levantou-se rápido. Eu vim buscar os papéis. Você não assinou. Helena entrou no quarto, fechou a porta atrás de si. Os olhos dela eram duros. E por isso você mexe nas minhas coisas? Que mala é essa, mãe? O que você esconde? Helena atravessou o quarto, pegou a mala e colocou de volta debaixo da cama, empurrando com o pé. Não é da sua conta. Tudo que é seu é da minha conta, disparou Cláudia. Você é minha mãe, tá num asilo, eu cuido de você. Cuidar? A voz de Helena saiu baixa, mas pesada. Você não cuida de mim, Cláudia. Você paga para alguém cuidar. O silêncio caiu como pedra. Cláudia respirou fundo, tentando controlar a voz. Por que você nunca falou do meu avô? Por que você nunca me contou nada da nossa família? Helena sentou-se na cama, as mãos no colo. Por que você nunca quis ouvir? Eu quero ouvir agora. Agora não é a hora. Cláudia pegou a bolsa, virou-se para sair. Na porta, parou. Eu vou descobrir o que você esconde. E saiu, deixando Helena sozinha com a mala e os segredos. Na semana seguinte, Cláudia contratou um investigador. O escritório ficava na Rua dos Andradas, centro histórico, terceiro andar de um prédio antigo com elevador barulhento.
O investigador se chamava Rogério, tinha uns 50 anos, barba rala, camisa jeans. Quero que você investigue minha mãe, disse Cláudia, sentada na cadeira de couro rachado em frente à mesa dele. Rogério anotou o nome. Helena Ferreira. Data de nascimento. Endereço antigo. O que a senhora quer saber exatamente? Tudo. Propriedades, documentos, histórico. Acho que ela esconde alguma coisa. Talvez uma herança. Ele assentiu, não perguntou mais nada. Cláudia pagou metade adiantado e saiu. Enquanto isso, no asilo, Helena começava a passar mal. A pressão subia sempre que pensava na mala, em Cláudia, na verdade que estava próxima de explodir. Joana, a enfermeira, mediu a pressão numa manhã chuvosa de abril. 17/10. Dona Helena, a senhora precisa se acalmar. O que está acontecendo? Nada, filha. É coisa da idade. Mas não era. Helena sabia. Era o peso dos segredos apertando o peito, sufocando. O médico do asilo, Dr. Cardoso, veio no dia seguinte. Homem sério, de óculos grossos, cheiro de remédio nas mãos. Dona Helena, a pressão alta é perigosa na sua idade. A senhora precisa evitar estresse. Nada de preocupação, nada de briga. Helena assentiu, mas por dentro sabia que era tarde demais. O estresse não vinha de fora. Vinha de dentro, do passado que ela tinha enterrado e que agora cavava o próprio caminho de volta. À noite, sozinha no quarto escuro, Helena abriu a mala pela primeira vez em meses. Dentro, organizados em envelopes amarelados, estavam os documentos. Certidões, recibos, fotografias preto e branco com as bordas desbotadas. Cartas manuscritas em papel de carta fino, quase transparente. E uma pasta de couro com um brasão dourado na capa. Helena passou os dedos pela pasta, sentindo a textura. Dentro dela estava o documento que mudaria tudo, mas ela não abriu. Não ainda. Guardou tudo de volta, trancou a mala, empurrou debaixo da cama. Do corredor, o barulho de passos. Dona Irma voltando do banheiro, arrastando os chinelos. O rangido da porta do quarto ao lado. Seu Milton tossindo, a tosse seca de quem fuma a vida inteira. Helena deitou-se e puxou o cobertor até o queixo. O travesseiro cheirava a sabão em pó e lavanda. Ela fechou os olhos, mas o sono não veio. Na cabeça, as memórias começaram a voltar. O orfanato Santa Clara. As paredes descascadas cor de creme. O cheiro de sopa rala e sabão de coco. O choro das crianças à noite e o rosto de Cláudia bebê dormindo num berço de ferro, os punhos cerrados. Helena abriu os olhos. O teto estava escuro. Pela janela, o reflexo amarelo do poste da rua desenhava uma linha fina na parede. Ela sussurrou para o vazio: "Me perdoa, minha filha." Mas ninguém ouviu. Maio chegou com vento frio e folhas secas dançando nas calçadas. No domingo de manhã, Padre Miguel entrou no asilo para a missa semanal. Ele tinha 70 anos, cabelo branco, batina preta sempre bem passada, voz grave que ecoava na pequena capela improvisada no salão de atividades. Helena participou da missa sentada na última fileira. Quando terminou, Padre Miguel passou entre os idosos, cumprimentando, benzendo. "Dona Helena, que prazer vê-la." Ela apertou a mão dele, sentindo o calor seco da pele. "Obrigada, padre. Como está a família?" Helena hesitou. Complicada. Ele sorriu com gentileza. "Família sempre é." A Padre Miguel puxou uma cadeira, sentou-se ao lado dela. O salão estava esvaziando, os idosos voltando para os quartos. "Ferreira é um sobrenome comum, mas eu conheci uma Helena Ferreira faz muitos anos, décadas na verdade." Helena virou o rosto rápido. "Conheceu?" "Sim, nos anos 60. Eu era seminarista na época. Ajudava num orfanato. Santa Clara, se não me engano. Ficava na Zona Norte." O coração de Helena disparou. Ela tentou manter a voz calma. "Era eu." Padre Miguel arregalou os olhos. "A senhora?" Helena assentiu devagar. "Meu Deus, eu me lembro de você. Uma moça jovem, magra, sempre com um bebê no colo. Você vinha todos os domingos." Helena sentiu os olhos arderem.
Eu vinha. Você caminhava muito. Eu me lembro disso. Sempre a pé, com chuva ou sol. Não tinha dinheiro para o ônibus. Padre Miguel ficou em silêncio por um tempo, os olhos perdidos em memórias antigas. Você era uma mãe dedicada. Eu nunca vi ninguém com tanta determinação. Helena não conseguiu segurar. Uma lágrima escorreu, depois outra. Ela limpou rápido com a mão. Padre Miguel colocou a mão no ombro dela. Você nunca contou para sua filha. Contou? Helena balançou a cabeça. Por quê? Porque eu tinha vergonha. Porque naquela época mãe solteira era pecado. Filho sem pai era desonra. Eu não queria que ela carregasse isso. E agora? Helena respirou fundo, sentindo o peso no peito apertar. Agora ela me odeia de qualquer jeito. Padre Miguel apertou o ombro dela com gentileza. A verdade sempre liberta, Helena, mesmo quando dói. Ele se levantou, benzeu a testa dela com o polegar e saiu. Helena ficou sentada sozinha no salão vazio. O ventilador girava devagar no teto, o barulho monótono enchendo o silêncio. Do lado de fora, o vento balançava as árvores. O céu estava cinza, pesado de chuva que não caía. Helena pensou no que Padre Miguel tinha dito. A verdade sempre liberta. Mas e se a verdade destruísse o que ainda restava? Ela levantou-se devagar, voltou para o quarto. A mala estava lá, esperando debaixo da cama como sempre. Helena sentou-se na beirada do colchão, olhando para o chão. Talvez estivesse na hora de parar de ter medo. No final de maio, Rogério, o investigador, ligou para Cláudia. Ela estava no escritório, revisando plantas de um projeto. Atendeu no segundo toque. Achei algumas coisas, disse Rogério. Melhor conversarmos pessoalmente. Eles se encontraram numa cafeteria na Rua da Praia. Rogério trouxe uma pasta preta cheia de documentos. Sua mãe vendeu 3 propriedades entre 1978 e 1980, todas em Porto Alegre. Zona Norte, terrenos pequenos, mas bem localizados. O valor na época foi considerável. Cláudia pegou os papéis, leu com atenção. Sentiu a raiva ferver. Ela vendeu tudo. Por quê? Não sei os motivos. Só sei que o dinheiro foi movimentado através de uma conta bancária que depois foi fechada. Cláudia fechou a pasta com força. Ela gastou tudo. Desperdiçou uma fortuna. Rogério não disse nada. Só tomou o café. Naquela tarde, Cláudia foi ao asilo. Entrou no quarto de Helena sem bater. A mãe estava sentada na cadeira tricotando. Você vendeu as propriedades. Helena parou de tricotar, mas não levantou os olhos. Vendi. Por quê? Você tinha uma fortuna. Podia ter guardado, investido, deixado para mim. Helena colocou o tricô sobre a mesa. Virou-se para a filha. Eu usei o dinheiro para te dar uma vida que eu nunca tive. Mentira! Não é mentira. A voz de Helena saiu firme. Você foi para a faculdade. Você se formou. Você virou arquiteta. Você acha que isso aconteceu sozinho? Cláudia deu um passo para trás. Eu consegui isso com esforço. Eu estudei, trabalhei, lutei. E eu vendi tudo o que tinha para você poder estudar. O silêncio pesou. Cláudia respirava rápido, o peito subindo e descendo. Você não sabe nada sobre os sacrifícios que fiz, disse Helena, os olhos brilhando. Você nunca quis saber. Então me conta agora. Não. Por quê? Porque você não merece. A frase caiu como tapa. Cláudia ficou paralisada, os olhos arregalados. Depois pegou a bolsa e saiu. No corredor ela parou, encostou na parede, respirou fundo, tentando controlar as lágrimas que insistiam em vir. Gabriel, o filho de Cláudia, estava saindo da escola quando a mãe ligou. Ele ouviu ela chorando do outro lado da linha, coisa rara. Gabriel tinha 16 anos, cabelo escuro bagunçado, uniforme escolar amassado. Mãe, o que foi? Nada, esquece. Mas Gabriel não esqueceu. Naquela noite, ele pesquisou sobre o asilo no Google Maps. No dia seguinte, depois da aula, pegou 2 ônibus e foi até lá. Helena estava no pátio quando ele apareceu. Ela ergueu o rosto, surpresa. Gabriel? O menino sorriu, tímido. Oi, vó! Helena levantou-se, abraçou o neto. Ele cheirava a desodorante barato e mochila de escola. Sua mãe sabe que você está aqui?
Não, eu vim escondido. Helena sentou-se de novo, puxou outra cadeira. Por quê? Gabriel deu de ombros. Porque eu queria ver você. Faz tempo. Helena sentiu algo quente no peito, uma sensação que tinha esquecido. Afeto. Eles ficaram conversando até o sol começar a descer. Gabriel contou da escola, dos amigos, do jogo de futebol no sábado. Helena ouviu tudo com atenção, sorrindo. Quando ele foi embora, Helena voltou para o quarto com o coração menos pesado. Talvez ainda houvesse esperança. Gabriel começou a visitar Helena toda semana, sempre sem avisar a mãe. Ele trazia biscoitos, frutas, gibis velhos que encontrava na feira do livro. Numa tarde de junho, enquanto ajudava Helena a organizar o armário, Gabriel viu a mala debaixo da cama. O que é isso, vó? Helena hesitou. É uma mala velha. Posso ver? Não. Mas Gabriel insistiu, com aquela teimosia inocente de adolescente. Por favor, eu prometo que não conto para ninguém. Helena olhou para o neto. Os olhos dele eram iguais aos dela. Castanhos claros, honestos. Ela respirou fundo. Tá bom. Puxou a mala, colocou sobre a cama. Abriu o fecho devagar. Gabriel sentou-se ao lado dela, curioso. Dentro, os envelopes amarelados, as fotografias, as cartas. Gabriel pegou uma foto. Era preto e branco, desbotada. Uma mulher jovem, magra, cabelo preso, segurando um bebê. É você, vó? Sou. E o bebê? É sua mãe. Gabriel olhou com atenção. Vocês estão num lugar estranho? Parece institucional. Helena respirou fundo. É um orfanato, Santa Clara. Gabriel franziu a testa. Por quê? Helena fechou os olhos. Era hora de contar. Porque eu não tinha como cuidar dela sozinha. Eu era muito jovem, muito pobre. Tive que deixar ela lá enquanto trabalhava. Minha mãe morou num orfanato até os 2 anos. Depois eu juntei dinheiro, aluguei um cômodo, busquei ela. Gabriel ficou em silêncio, processando. Depois pegou outro envelope. Dentro, recortes de jornal amarelados, anúncios classificados. Procura-se lavadeira, costureira, paga-se por peça. Você trabalhou em tudo isso? Trabalhei. Gabriel continuou mexendo nos papéis. Encontrou certidões, recibos, uma carta manuscrita com a letra tremida de Helena. Minha mãe sabe disso? Helena balançou a cabeça. Não. Por quê? Porque eu tinha vergonha. Porque eu achei que era melhor ela não saber. Gabriel abraçou a avó. Ela sentiu o calor dele, o cheiro de sabonete e mochila. Vó, você não tem que ter vergonha de nada. Helena sentiu as lágrimas escorrerem. Pela primeira vez em anos, alguém a entendia. Quando Gabriel foi embora, prometeu voltar. E prometeu guardar segredo. Mas segredos pesam. E Gabriel era jovem. Ainda não sabia carregar peso sozinho. 2 semanas depois, no jantar, Cláudia perguntou como tinha sido o dia. Gabriel hesitou. Fui visitar a avó. Cláudia parou de comer. Como é que é? Eu fui no asilo. Várias vezes. A gente conversa. Cláudia colocou o garfo na mesa com força. Você foi às minhas costas? Mãe, ela é minha avó. Eu posso visitar. Não sem minha permissão. Gabriel respirou fundo. Mãe, você sabia que a avó te criou sozinha? Que você morou num orfanato? O silêncio caiu como bomba. Cláudia ficou pálida. O que você está dizendo? A avó me contou. Ela tem documentos, fotos, tudo. Cláudia levantou-se tremendo. Ela está mentindo. Não tá. Tá sim. Eu nasci num hospital. Meus pais eram casados. Eu nunca morei em orfanato nenhum. Gabriel pegou a mochila. Então vai lá e pergunta para ela. E saiu do apartamento, deixando Cláudia sozinha com a verdade batendo na porta. Cláudia não dormiu naquela noite. Ficou sentada na sala, as luzes apagadas, a cidade iluminada pela janela. As palavras de Gabriel ecoavam na cabeça. Orfanato, sozinha, documentos. No dia seguinte, ela ligou para Rogério. Preciso que você verifique uma coisa. Orfanato Santa Clara, registros dos anos 60. Rogério levou 1 semana. Quando ligou de volta, a voz estava séria. Achei. Eles se encontraram no mesmo café. Rogério colocou uma pasta na mesa.
O Orfanato Santa Clara funcionou entre 1958 e 1982, na Zona Norte. Acolhia crianças de mães solteiras, órfãos, crianças abandonadas. Achei o registro da sua mãe. Cláudia abriu a pasta com mãos tremendo. Dentro, uma ficha amarelada. Nome, Cláudia Maria, sem sobrenome. Data de entrada, 18 de abril de 1963. 3 dias após o nascimento. Meu Deus! Rogério continuou. E tem mais. As propriedades que sua mãe vendeu, o valor foi muito maior do que o necessário para pagar a faculdade. Ela vendeu tudo e usou o dinheiro para garantir que você nunca passasse dificuldade. Pagou seu apartamento durante os 4 anos de faculdade. Livros, material, tudo. Cláudia sentiu o peito apertar. As mãos suavam. A cabeça girava. Ela sacrificou tudo. Sim, Cláudia saiu do café em transe. Entrou no carro, dirigiu sem destino. Acabou parando no Parcão, o parque perto do asilo. Sentou-se num banco, olhando o lago. A vida inteira, ela tinha acreditado numa história. Filha de casal tradicional. Criada com dificuldades, mas criada. Estudou com esforço próprio. Venceu sozinha. Mas não era verdade. Ela tinha sido abandonada por 3 dias num orfanato. A mãe tinha lutado sozinha, trabalhado até o osso, vendido tudo, sacrificado tudo. E Cláudia nunca tinha agradecido, nunca tinha reconhecido. Pior, tinha jogado tudo na cara dela, acusado, gritado, odiado. Cláudia chorou ali no banco, as mãos no rosto, o corpo tremendo. Quanto tempo passou? Ela não soube. Quando levantou a cabeça, o sol estava se pondo. O céu laranja refletia no lago. Ela limpou o rosto, respirou fundo, pegou o celular, discou. Gabriel, oi mãe, você pode me levar no asilo amanhã? Silêncio. Depois, posso. No dia seguinte, sábado, mãe e filho foram juntos. Chegaram de manhã. O asilo estava tranquilo, cheirando a café e pão. Helena estava no pátio, sentada na cadeira de sempre. Quando viu Cláudia e Gabriel chegando, ficou tensa. Cláudia sentou-se ao lado dela. Gabriel ficou de pé, uns passos atrás. Mãe, começou Cláudia, a voz trêmula, eu preciso ouvir. Tudo, desde o começo. Helena olhou para a filha. Os olhos castanhos estavam marejados. Tem certeza? Tenho. Helena respirou fundo. Então vamos para o meu quarto, vai ser longo. As 3 foram. Helena trancou a porta, puxou a mala, colocou sobre a cama. Senta, disse para Cláudia, e começou a contar. Eu tinha 19 anos quando engravidei de você. A voz de Helena saía baixa, mas firme. Cláudia estava sentada na beirada da cama, as mãos entrelaçadas no colo. Gabriel encostado na parede, ouvindo. O pai era um rapaz que eu conheci na fábrica onde eu trabalhava. Ele prometeu casamento, prometeu cuidar de mim. Mas quando descobriu que eu estava grávida, sumiu. Nunca mais vi. Cláudia engoliu seco. Eu não tinha família. Meus pais tinham morrido quando eu era criança. Eu morava num quarto alugado. Dividia com outras 3 moças. Quando souberam que eu estava grávida, me mandaram embora. Disseram que mãe solteira era pecado, que eu ia trazer desgraça. Helena abriu a mala, pegou uma foto. Ela jovem, barriga grande, sentada numa escada. Eu dormi na rua 2 noites, até que uma freira me achou e me levou para o Orfanato Santa Clara. Lá eles acolhiam mães solteiras também, não só crianças. Ela entregou a foto para Cláudia. Você nasceu lá, numa manhã de abril com chuva. Eu ouvia o barulho da água batendo no telhado enquanto você chorava no meu colo. Cláudia olhou a foto, os olhos ardendo. Eu fiquei 3 dias com você. Depois tive que sair para trabalhar. As freiras deixaram você ficar lá até eu juntar dinheiro para alugar um lugar. Quanto tempo eu fiquei? 2 anos. Cláudia fechou os olhos. 2 anos. Bebê, sem mãe. Mas eu ia todo domingo, continuou Helena, a voz embargada. Eu caminhava 8 quilômetros porque não tinha dinheiro para o ônibus. Chegava cedo, passava o dia inteiro com você, te dava banho, comida, cantava para você dormir, e quando tinha que ir embora, você chorava tanto. Helena parou, limpou os olhos. Eu também chorava. No caminho de volta, eu chorava a noite inteira.
Cláudia não conseguiu segurar. Começou a chorar também, alto, o corpo sacudindo. Gabriel se aproximou, colocou a mão no ombro da mãe. Quando você fez 2 anos, continuou Helena, eu tinha juntado dinheiro suficiente. Aluguei um cômodo pequenininho, sem janela, mas era nosso. Fui buscar você. Você não me reconheceu no começo. Chamava a freira de mãe. Aquilo me partiu o coração. Cláudia soluçava, as mãos no rosto. Mas aos poucos você começou a me chamar de mãe também. E eu jurei que nunca mais ia te deixar faltar nada. Helena pegou outro envelope. Dentro, recibos. Aluguel, comida, roupas. Tudo anotado à mão, com caneta azul desbotada. Eu trabalhei como lavadeira, costureira, faxineira. Tudo. Qualquer coisa. Para você ter comida, roupa, escola. Ela pegou mais documentos. E quando você cresceu e disse que queria estudar arquitetura, eu vendi as propriedades que seu pai adotivo tinha deixado para mim. Vendi tudo. Por quê? Cláudia conseguiu perguntar entre soluços. Porque você era meu sonho e eu queria que você tivesse tudo o que eu nunca tive. Cláudia ficou em silêncio por um longo tempo. Os soluços foram diminuindo. Ela limpou o rosto com as mãos, respirou fundo. Helena pegou o último envelope. Era diferente dos outros. Papel mais grosso, com um brasão dourado. Tem uma coisa que nem eu sabia. Ela abriu o envelope, tirou uma carta manuscrita. A letra era masculina, firme. Essa carta eu encontrei depois que seu pai morreu. Ele tinha deixado guardada numa caixa no armário. Cláudia pegou a carta, leu em voz alta. Helena, quando você ler isso, eu já não estarei mais aqui. Quero que saiba que casar com você foi a melhor decisão da minha vida. Não me importei que Cláudia não fosse minha filha biológica. Eu a amei desde o primeiro dia como se fosse. E amei você por ser a mulher mais forte e corajosa que já conheci. Obrigado por me deixar fazer parte da família de vocês. Com amor eterno, Antônio. Cláudia parou de respirar. O pai não era meu pai biológico? Helena balançou a cabeça. Não, eu conheci ele no orfanato. Ele era voluntário, ajudava a consertar coisas, pintar, cuidar do jardim. Ele me viu com você e se apaixonou. Pela gente, pelas duas. Ele te pediu em casamento? Pediu e adotou você legalmente. Te deu o sobrenome dele, Ferreira. Você virou filha dele em todos os sentidos. Cláudia sentiu o peito explodir. Toda a raiva, toda a mágoa, toda a confusão se dissolvendo em algo maior. Gratidão, amor, remorso. Mãe, eu te tratei tão mal. Helena pegou a mão da filha. Você não sabia, mas eu devia ter perguntado, devia ter escutado, devia ter te dado chance. Eu também devia ter contado antes, mas eu tinha tanto medo. Medo de quê? De que você me odiasse, de que você ficasse com vergonha de mim. Cláudia apertou a mão da mãe com força. Eu não tenho vergonha de você, eu tenho orgulho e eu sinto muito, por tudo. Helena abraçou a filha. Pela primeira vez em 20 anos, mãe e filha se abraçaram de verdade. Gabriel, encostado na parede, chorava também. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Elas ficaram abraçadas por um tempo longo, sem falar nada, só sentindo o calor uma da outra, o cheiro, o batimento do coração. Do lado de fora, o sino da igreja tocou. 10 badaladas. Quando se soltaram, Cláudia olhou para a mala sobre a cama. Posso levar esses documentos para casa? Quero ler tudo com calma. Helena assentiu. Pode. São seus também. Cláudia pegou a mala sentindo o peso. Não era só peso físico. Era peso emocional, histórico. Mãe, ela disse antes de sair. Obrigada por tudo. Helena sorriu, os olhos brilhando. Obrigada a você por finalmente me ouvir. Outubro chegou com flores e céu azul. A primavera tinha enfeitado Porto Alegre com jacarandás roxos e o ar cheirava a esperança. Cláudia tinha passado semanas lendo os documentos uma a uma. Tinha ido à terapia, conversado com Gabriel, chorado sozinha no quarto. O processo de cura era lento, doloroso, mas real.
Numa manhã de sábado, ela voltou ao asilo. Trazia papéis. Mãe, quero te transferir para um quarto melhor. Com banheiro privativo, mais espaço, vista para o pátio. Helena olhou surpresa. Não precisa. Precisa sim. Você merece. Cláudia também trouxe uma cômoda pequena de madeira, para a mala não ficar mais debaixo da cama. Helena sorriu, os olhos marejados. Juntas, elas organizaram a mala sobre a cômoda nova. Os envelopes ficaram visíveis, as fotos em porta-retratos simples ao lado. Assim todo mundo pode ver, disse Cláudia, porque você não tem nada para esconder. Helena abraçou a filha. Obrigada. Gabriel começou a visitar toda semana também, trazendo as duas gerações juntas. Eles instituíram uma tradição. Todo domingo de tarde, chimarrão no pátio do asilo. Helena preparava a cuia, Cláudia trazia bolo, Gabriel contava histórias da escola. Aos poucos, o asilo deixou de ser prisão e virou casa. Helena dormia melhor. A pressão estabilizou. O rosto ganhou cor. Ela voltou a tricotar, a conversar com os outros residentes, a sorrir. Seu Antônio, o amigo do chimarrão, comentou numa tarde: Dona Helena, a senhora está diferente. Como assim? Mais leve. Helena sorriu. É porque eu soltei o peso. Cláudia, por sua vez, começou a reconhecer a mãe não como vilã, mas como heroína silenciosa. Cada documento lido, cada foto analisada, cada história contada reconstruía a imagem que tinha sido destruída pela falta de comunicação. Ela nunca perdoou completamente. Ainda havia feridas, mágoas guardadas, mas aprendeu a entender. E entendimento é o primeiro passo para a cura. No último domingo de outubro, durante o chimarrão no pátio, Helena disse: Sabe, eu guardei esse segredo 60 anos. Pensei que estava protegendo você, mas na verdade eu estava me protegendo, porque eu tinha medo de perder você. Cláudia segurou a mão da mãe. Você nunca me perdeu. Perdi sim, por um tempo, mas agora você voltou. Gabriel, sentado ao lado, tomou a cuia e sorriu. E eu conheci uma avó incrível. Helena olhou para o neto, para a filha, para o céu azul com nuvens brancas passando devagar. Pela primeira vez em décadas, ela se sentiu inteira. A mala continuava sobre a cômoda, aberta. Não mais escondida, não mais secreta, apenas memória, apenas verdade. E verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. O sino da igreja tocou 4 badaladas. O vento balançou as árvores. O chimarrão passou de mão em mão. E Helena finalmente descansou. E assim termina a história de Helena, Cláudia e a mala secreta que guardava 60 anos de sacrifícios. Se essa história te emocionou, deixa o seu like agora. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que vão tocar o seu coração. E comenta aqui embaixo: você já julgou alguém sem conhecer a história completa? Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir sobre perdão, família e amor silencioso. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima história.